Oiê, Olá. gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luana Meu nome é Guilherme. e nós somos o canal Play na Europa e hoje vamos falar sobre... Os documentos aqui em Portugal quando você chega, né? Os documentos que você tem que tirar, né? Ter para poder começar a vida aí em Portugal. a gente conseguiu tirar praticamente todos os documentos em menos de 2 semanas. Então a gente vai falar aqui, né, quais foram os documentos, aqui o caderninho, com tudo, né? Quais foram, né, os documentos que a gente precisou, né, levar, tá bom? E a gente vai escrever aqui no cantinho da tela, tá? Para vocês não perderem. É isso. Na verdade, a gente deu entrada pelo menos em só um que a gente vai falar aqui, que é um pouquinho mais demorado, mas a gente deu entrada nele. E o primeiro de todos, quando você chega aqui em Portugal, é o NIF, né? Isso. Aí a Luana quer falar um pouquinho sobre o NIF? Que é o nosso, né, CPF do Brasil, tá, gente? A gente precisa fazer o NIF logo que a gente chega aqui. É muito importante, porque o NIF você usa em todos os outros documentos, tá? E o NIF, você tem que ir até as finanças com um representante fiscal, para quem tá vindo do Brasil, né? Ou mesmo pra gente, né, amor? Eu vim da Itália, né? Eu tenho a cidadania italiana, mas eu precisei de um representante fiscal para fazer meu NIF, tá? Porque eu não tenho ainda, né? Não tinha, na época, o certificado da União Europeia, tá bom? Isso vale tanto para quem tem a cidadania italiana ou qualquer outra cidadania, menos a portuguesa. Sim, menos a portuguesa. Precisa, ou você que não tem cidadania, mas que vem do Brasil como turista, né, e quer tirar o NIF, você precisa de um representante fiscal. Sim, e só para lembrar, tá? A gente está falando o que aconteceu com a gente, tá? Isso. A gente não sabe em outros lugares, né? A gente vive em Viseu, Portugal, tá bom? Então a gente vai falar aqui a nossa experiência, tá bom? O NIF, o que a gente precisou para tirar, tá? De um representante fiscal, para chegar lá e assinar pra gente, do passaporte, né, dos dois, e do comprovante de residência do Brasil, tá bom? Isso. Bom, e o segundo documento que a gente tirou foi o NIS, né? Que é como a gente pode dizer aqui em Portugal, ou como se fosse no Brasil, né? É o INSS, É o INSS, né? o INSS, né? Isso. Daqui é o comprovante aqui de trabalho, para você ter o documento para poder trabalhar, né? Porque eles vão descontar através desse número. Todo o trabalho que você for fazer aqui em Portugal, você precisa mostrar esse número. E aí a gente foi lá até na Segurança Social, entramos lá, pedimos que queríamos, né, retirar o número do NIS. Isso. E aí eles deram um papel pra gente ligar ou preencher. Né? E aí depois a gente recebeu uma mensagem falando para retornar lá com os documentos. E aí a gente conseguiu marcar, a Luana marcou, inclusive a gente 3 entregou. dias, A gente marcou, foi no mesmo dia, mas ela conseguiu 2 dias depois, eu consegui 4 dias depois, que eu tive que ligar para lá, porque eu não recebi a mensagem, né? Só a Luana aí recebeu. ele teve que retornar lá de novo, né, na Segurança Social. Aí o rapaz que trabalha lá falou, olha, então você liga, que é mais fácil de você conseguir. Ela conseguiu por telefone, foi assim... uma coisa que eles não fazem, né? Mas ela conseguiu. Eu consegui. E mesmo assim, 2 dias depois, a Luana foi lá, fez o dela, e depois de uns 3 dias depois eu consegui ligando pra lá. Eu liguei na mesma tarde, marcou uma pra 3 dias depois, foi bem tranquilo. Isso mesmo, gente. Aqui, né, em Viseu, é agendado. A gente não sabe como é em outros lugares, tá? Se é agendado também, se tem alguma, né, se acontece no dia mesmo que você vai lá. Então, assim, o nosso foi agendado, né, e foi entregue no mesmo dia que a gente foi lá, tá? Isso, e quando você marca o agendamento, mesmo por telefone ou por SMS, você recebe um código. Esse código, quando você chega lá, você digita ele e aí é através disso que sai a sua senha, é bem interessante. Isso mesmo. E aí você gente. leva o seu o NIF, leva o seu passaporte, os documentos que seus precisam, documentos, né? Os documentos que precisam são o NIF, né? O NIF, o comprovante de morada, né? Passaporte ou identidade, tanto faz.
Isso. E só. E aí a pessoa faz o preenchimento, aí vai pedir confirmar seus dados e pronto, sai na mesma hora. Você já está, como diz a menina lá que atendeu a gente, você está apto a trabalhar e bem-vindo a Portugal, que ela fala. Ela foi bem simpática com a gente. Bom, e o outro documento... Que é muito importante também, que é conta bancária. Conta bancária. Que está uma luta aqui em Portugal, né? A gente sabe que tem algumas cidades que estão só pedindo com manifestação, na verdade até com título de residência, exatamente. né? Então, tá um pouquinho difícil. Bom, aqui em Viseu, a gente abriu... Nesse banco, né? Que a gente abriu, ele só pediu o NIF e o comprovante de morada. Mais nada. E o passaporte. E o passaporte, né? Ou a identidade. Sim. E só. E foi o BPI, gente. A gente abriu a nossa conta no BPI, tá? A gente foi lá, a gente até se assustou, porque, né, amor? A gente entrou no banco, não tinha rolê. Tinha negócio de metal, né? Detector de metal, nada. A gente já abriu, já dá de cara com o banco. Com o banco, né? Com as pessoas lá dentro. E foi bem rápido, assim, bem demorou tranquilo. um pouco, porque tem que imprimir papéis e tal, mas bem tranquilo. Eu achei até, eu tinha levado até higiene espécie, porque eu vi alguns locais que pedem o primeiro depósito, né? Mas não pediu o Lá primeiro eles depósito. não pediram depósito. Foi E bacana, né, isso, né? E chegou pra mim na sexta-feira agora, o cartão da Holanda não chegou, e o meu teve um pequeno problema, porque minha assinatura, ela dá 2 voltas, e aí ele falou, mas tem que assinar de novo e tal, e aí acabou atrasando, mas meu cartão chegou primeiro e o da Luana deve chegar agora segunda-feira. Precisamos também, amor, do NIF, tá? O NIF, Sim, o NIF é sempre em sempre todos, importante, o NIF tá, gente? sempre vai precisar em todos os Então vamos que você repetir for a fazer. documentação, tá? Foi o NIF, o NIS. Não precisou do NIS? Acho que não. Para abrir conta em banco, não. Para abrir conta em banco, apenas o NIF, comprovante de morada e passaporte. Desculpa, gente, é o NIF, comprovante de morada e o passaporte. Somente tá? isso. Somente isso. Sem nada. É verdade. Agora vamos ao próximo aí que a gente abriu. Foi qual que tá na sua listinha? A equivalência do ensino médio. A equivalência do ensino médio. O que precisa? A equivalência do ensino médio é o seguinte, ela tem um detalhe bem importante. Você tem que trazer do Brasil o seu histórico escolar, apostilado, né? E tem um detalhe muito importante que foi o que aconteceu no meu caso. Tem que ter escrito no histórico escolar a sua média. Porque senão, se não tiver, você vai pegar a equivalência de Portugal. Ela dá 2 opções. Isso. A secretária a menina, né, da secretaria deu 2 opções para Guilherme. Ou ele mandava um e-mail, né, para a escola, pedindo, né, essa média, né, no histórico dele, tá? Servia só um e-mail. Exatamente, só um e-mail com uma declaração, tá? Que a média era, vamos supor, 7, tá? Ou 70, não sei. Ou 70, não sei, né? Em cada lugar tem uma média diferente no Brasil. E ela até frisou isso pra gente, né? E cada lugar no Brasil tem uma média diferente. Ou Guilherme, né, poderia aceitar a média de Portugal. Então a gente fez isso, tá? Para ser mais rápido e também porque a escola de Guilherme não existe mais. Então, tanto que para eu retirar o meu histórico, eu tive que ir na Secretaria de Educação lá do Brasil, da cidade onde eu moro, para fazer essa emissão. Então é isso. Não tem problema, você consegue fazer a equivalência, que aqui é chamado 12º ano. Sim. Né? O ensino médio aqui é 12º ano. Então, esse é o único que lá no início do vídeo a gente falou. Fica em mais ou menos médio, porque agora está no final do período escolar, né? Final de junho, início de julho. Então, eles estão em provas, recuperação. Então, demora mais ou menos de 30 a 45 dias a média aí para ficar pronta. Mas ela te dá, ela imprime para você um comprovante de que você entregou os documentos e que é para trabalho. Mas também tem a opção, se você quiser vir estudar, ela também te dá essa opção para você quiser estudar aqui em Portugal. Então, foi mais ou menos essa média de 30 a 45 dias e que a gente receberia por mensagem quando essa equivalência por mensagem,
que ficaria pronto essa equivalência. Então esse é o mais demorado, mas também você tem aí um comprovante que, se caso o trabalho pedir, você foi lá e fez a equivalência do ensino médio, comprovando que você tem. Então, gente, só para repetindo, só para frisar, o que a gente precisou, tá? Do histórico apostilado do Brasil, tá? Passaporte, com a identidade. média, né? Com a média, o passaporte. Ou identidade. Tá? Se você, caso tiver Se cidadania, você né? tiver cidadania, tá? Mas eu também entreguei meu passaporte, tá bom? E também o UNIF, tá? Que é muito importante aqui também. E qual é o próximo? Aí na E listinha. o próximo é o certificado de cidadão europeu. Esse foi um pouquinho enjoado. Esse Enjoado. é para no caso da Luana, né? Não é o meu caso. Esse foi enjoado, gente. Porque o que Por quê? acontece? É, Temos um detalhe aqui em Viseu. em Viseu. Não sei se Não sabemos se é só não em sabemos Viseu. se é só em Viseu, tá? A Por gente quê? veio sabendo, né? Que Pelo site do CEF, né? Sim, que o certificado de cidadão europeu era tirado na Câmara Municipal Da cidade. da cidade que você reside, tá? Que como é que foi Da essa minha história? né? Nesse caso específico. Gente, a gente chegou aqui, né? E já fomos lá tentar tirar o meu certificado, né? De cidadão europeu, tá? A gente já tinha o comprovante de morada, né? Que é Tínhamos todos os pedido, né? documentos. Que é pedido. Já tínhamos o NIF, o NIS, né? E quando a gente chegou lá, né? Uma pessoa atendeu a gente, uma policial, né? E falou que a gente tinha que estar aqui mais de 3 meses. De 1 mês a 3 meses. Mais de um mês. Mais de 3 meses. Né? Mais No de um começo mês. ela falou mais de 3 meses, amor. Aí, depois a gente, né, dialogou com ela e tudo mais. E ela falou assim, olha, vocês precisam estar aqui há mais de 1 mês para fazer esse documento, tá? Aí a gente falou com ela, né, que não conseguiria emprego se não tivesse esse documento, né? Porque todos os empregos pedem esse certificado de cidadão europeu. Aqui em Viseu, tá? Lembrando que a gente está falando da nossa experiência. Exato. Em Viseu é muito complicado você conseguir emprego em fábrica, Para quem tem cidadania Isso, para europeia. quem tem cidadania europeia. Menos a portuguesa. Sim, sem esse documento, entendeu? Você pode ter o NIS, pode ter o NIF, pode ter todas as documentações, pode ter até a identidade italiana, como eu tenho. Você não consegue sem esse documento certificado da União Europeia. Esse documento não é válido aqui. Vamos deixar bem claro que, por exemplo, para você que vem como turista e depois quer continuar em Portugal, aí você vai fazer a manifestação de interesse. Exatamente. Para quem é cidadão europeu, menos Portugal, claro, para você trabalhar, você não precisa ter a manifestação de interesse. Você tem que tirar esse certificado, que é o certificado de cidadão europeu, que é um certificado que, a princípio, dependendo da cidade, se for na Câmara Municipal ou na polícia, você recebe por um período. No caso, por exemplo, a gente depois conseguiu, conversamos lá e ela emitiu o certificado. Por 6 meses, por 6 meses. Porque eu não estava ainda, né? Não estou trabalhando ainda. Então, aí o que acontece? Depois que Luana tiver empregada, com contrato de trabalho, ela retorna na polícia e aí sim ela entrega um certificado válido por 5 anos. Isso. E aí depois ela não precisa voltar mais na polícia. Quando acabar esses 5 anos, ela volta no CEF e o CEF renova automaticamente sempre esse certificado. Frisando que a gente está falando da nossa experiência, tá? Tem outros lugares que dão de 5 anos? Deve ter. Tem lugar que deve dar de 2 anos em vez de dar de 6 meses. Então, entendeu? Então, assim, cada cidade é o que a gente imagina. Cada atendente é um atendente. Mas aqui em Viseu é nessa situação que está acontecendo. Então, se você vem para cá, para Viseu, tem a cidadania italiana ou qualquer outra europeia, tirando a portuguesa, claro, é mais ou menos isso que deve estar. Na verdade, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, você vem, pede o certificado, ela vai te dar de 6 meses. Você consegue o trabalho, faz o contrato, retorna lá e atualiza para 5 anos, que é o que ela deve dar, né? A gente espera. Que é o da lei, né? Que é o da lei. 5 anos, né, gente? Então, assim,
Eu consegui, né, o de 6 meses, o meu é válido até final de... até Janeiro? começo, né, de janeiro, né? E é isso. Então, esses foram os documentos que a gente, a Isso princípio, já tirou aqui em Portugal, entendeu? E vamos começar agora. Depois eu vou contar mais novidades, como é que tá nosso dia a dia, procura de emprego, como é que tá. Vamos! O primeiro carro a gente já comprou. Já compramos o primeiro carro, a gente também vai fazer um vídeo, tá? Sobre a nossa Falando. experiência. Vamos dar uma dica muito importante na compra do carro. Então é isso. Ah, faltou o utente, né, amor? O Tente a gente vai ir lá essa semana no centro de saúde aqui de Viseu, bem próximo aqui, mas pede todos os documentos, tá? Identidade, NIF, NIS, pede comprovante de morada. Tem locais que são mais tranquilos, tem locais que são menos tranquilos, mas basicamente são todos os documentos que pedem. E os documentos que a gente precisou para tirar o certificado da União Europeia, que a gente não falou, Na né? verdade foi o seu, né? Exatamente. Foi o comprovante de morada, o NIF, o NIS, né? Precisou também. E a sua identidade. E a minha identidade italiana, tá? Bom, e é isso. Então, se essa informação foi útil para você, se você está vindo para Viseu ou qualquer outra cidade de Portugal, gostou dessas dicas, dessas informações, deixa aquele like, curte, comenta. É verdade, ó. A gente tem nossas redes sociais. Em contato com a gente. É um prazer a gente sempre estar conversando. A gente vai trazer mais dicas aí. A próxima que a gente deve trazer talvez pode ser a do carro, que tem uma dica muito importante. E é isso, gente. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.